Bom, aqui, ó, continuando o assunto da Segunda Guerra Mundial, eu reproduzi uma tabela mostrando os mortos da Segunda Guerra Mundial, militares e civis, comparando com a população, né, dos países envolvidos na guerra em 1939. Eu coloquei a maioria dos países, baseei no livro tem uma enciclopédia Oxford da Segunda Guerra Mundial, né, que tem esses dados. A Wikipédia em inglês também tem esses dados atualizados. O artigo da Wikipédia em inglês sobre os mortos na Segunda Guerra Mundial é bem confiável. Cada cifra que eles colocam, eles apresentam a referência, né, a fonte, frequentemente é mais de uma fonte, duas ou mais de duas fontes, né, para a gente poder comparar e consultar. Então tá bem confiável, esse pelo menos em inglês, eu não confio no português não. Mas eu usei também essa enciclopédia Oxford da Segunda Guerra Mundial. Né? Evidentemente eu não vou ficar lendo com vocês, né, as cifras que vocês estão vendo aqui, é só para vocês terem uma noção do impacto da guerra. Não se sabe até hoje o número preciso de mortos na Segunda Guerra Mundial e nem saberemos, nunca saberemos. Tá? Mas vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei o número de mortos militares e civis, só que os mortos civis eu só coloquei aqueles que morreram em decorrência de ações militares ou de crimes contra a humanidade. Eu excluí os civis que morreram em decorrência de fome ou de doenças causadas pela guerra. Então é a cifra mais baixa. Tá? Aproximadamente, olhem só, 53 milhões de mortos, dos quais aproximadamente 22 milhões de mortos militares e 31 milhões de mortos civis. É aquilo que eu falei na outra aula. O número de civis, né, mortos na Segunda Guerra Mundial foi superior ao número de militares. E nos civis, repito, eu não estou colocando os que morreram em razão de fome ou doença, epidemia gerada pelo contexto da guerra. Quer dizer, uma fome ou epidemias que não teriam acontecido se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Em razão, né, da destruição da infraestrutura, né, da base econômica, deslocamento populacional, né, infraestrutura econômica destruída. Então, com isso, pessoal, o número de mortos total aí ultrapassa a cifra de 60 milhões de pessoas. Ok? Bom, aqui para vocês terem uma noção, olhem só, morreram aproximadamente 15 milhões de soldados aliados e mais de 7 milhões de soldados do eixo. Então foi o dobro, né, de perdas militares aliadas para o eixo. Né? Nos civis, foram praticamente 9 vezes mais civis morreram do lado dos aliados do que do lado do eixo. Vocês terem uma noção, né, do impacto da guerra. Só voltar aqui, não vou ler cada item com vocês, mas vocês terem aqui embaixo. Olha só, a União Soviética e a China foram os países que mais perderam, tiveram mais vítimas, né, na Segunda Guerra Mundial, tanto civis, no caso, sobretudo de civis, né, de militares, os alemães perderam mais soldados do que a China perdeu. Né. Então a União Soviética perdeu aproximadamente 20 milhões de pessoas. Se a gente incluir fome, epidemia, aí passa de 25, chega a 27, segundo algumas cifras. A China, 10 milhões, a Alemanha perdeu 6 milhões e 500, a Polônia perdeu 6 milhões, entre eles a gente vai ter praticamente a metade, né, dessa perda, inclui os judeus, né, e por aí vai. Tá? Reparem que os Estados Unidos tiveram perdas relativamente baixas, 400 mil americanos, ainda assim foi mais que o dobro de americanos mortos na Primeira Guerra Mundial. Né? O Reino Unido também, perdas relativamente baixas, né? E lá embaixo coloquei o Brasil, que perdeu 1.000 soldados na guerra e aproximadamente 1.000 civis. Essa cifra de 1.000 civis tem controvérsia, alguns colocam 400, aí inclui civis mortos no afundamento de navios e tal. Né? Essa cifra aí, ela talvez seja meio inflada, de civis. Né? O México, que luta contra o Japão, perdeu 100 militares. Ok? Bom, o que a gente não pode deixar de falar foram os mortos, né, nos genocídios praticados pelos nazistas. E aqui eu estou excluindo
né, o assassinato em massa praticado pelos nazistas nas áreas de ocupação alemã, ali no leste europeu, em cima da população eslava, polonesa, russa, né, ucraniana, e aqui eu estou me referindo à população eslava não judia, porque havia, como eu já comentei em outras aulas, um racismo anti-eslavo muito acentuado, né, no pensamento nazista. Não vamos esquecer que a intenção do Hitler era conquistar para a Alemanha um espaço vital no leste europeu para ser repovoado por colonos alemães. Então era despovoar aquela área de eslavos. Então, quer dizer, atrocidades foram cometidas em cima da população polonesa, ucraniana e russa, que não era de judeus. Não era nem essa questão de racismo contra os judeus, não. Foi racismo também contra os eslavos, né? Mas quando a gente fala assim no genocídio, concentração em campos de extermínio, né, muitas vezes o pessoal fala campo de concentração, na verdade é um campo de extermínio, um campo de concentração especial. Foi um campo criado para assassinar as pessoas, não simplesmente prendê-las, né? Então, quando a gente leva em consideração a criação de campos de extermínio para o assassinato em massa de uma etnia, e genocídio significa isso, né, o assassinato de um povo, aí a gente percebe que, que a violência nazista contra os judeus e contra outras etnias assumiu uma dimensão e uma técnica, né, que foi diferente daquela praticada em cima da população civil polonesa, ucraniana e russa não judaica. Então, destaquei aqui duas etnias, né, que foram assassinadas em massa pelos nazistas em razão do racismo nazista. E assassinadas em campos de extermínio, né? Os campos mais famosos foram instalados na Polônia, né? O mais famoso deles foi o de Auschwitz, que funcionou inicialmente como campo de concentração, depois virou campo de extermínio, né? O Treblinka, também na Polônia, foi um outro campo famoso. E nesses campos de extermínio, essas etnias, não só elas, outros grupos também, mas sobretudo essas duas etnias de judeus e de ciganos conhecidos como o povo romani ou Roma, né, que é o termo mais correto, cigano é no popular, mas a gente fala corretamente a Roma. Eles foram exterminados, parte deles fora dos campos de extermínio. Agora, nos campos de extermínio, a maioria foi exterminada em câmaras de gás, usando, sobretudo, o gás Zyklon B, né? E os corpos cremados, né, nos crematórios. Tinha um campo de extermínio chamado Campo de Sobibor. Lá eles eram cremados em fogueiras ao ar livre, uma coisa mais chocante ainda, né? Muito bem, então nós temos aqui essas cifras para a gente ter uma noção da violência que é difícil até da gente descrever e assimilar da política nazista. A população de judeus na Europa em 1939, na Europa, estava em torno de 9 milhões e 500 mil. Desses 9 milhões e 500 mil, 6 milhões foram mortos. A maioria residente na Polônia e na União Soviética. A população de ciganos na Europa girava em torno de 1 milhão. A cifra já é menos precisa, mas a maioria considera em torno de 1 milhão. Mortos, 500 mil. Esse genocídio costuma ser chamado também de holocausto. Holocausto, que é uma palavra grega que significa... Holo significa todo. O kaustos significa oferenda no fogo. Então seria algo como todos morrendo no fogo, né? Um assassinato em massa no fogo. Os judeus chamam o holocausto de Shoah, que significa destruição, catástrofe, né? Na língua roma, né, dos ciganos, é chamado de porajamos, que significa também destruição, né, assassinato em massa, né, eliminação em larga escala, né? Então, quando a gente coloca assim os mortos civis, estão incluídos esses judeus e esses ciganos. Embora alguns judeus fossem militares, né, muitas vezes morreram em combate militar, mas nesse caso aqui especificamente foram mortos porque eram judeus, né, vítimas desse racismo nazista. Ok? A decisão de matar os judeus e outras etnias em larga escala, na verdade, a decisão só veio em janeiro de 42. Até então eles estavam sendo mortos, mas de uma maneira não
digamos, organizada, né, sistemática. Tinham grupos de tropas especiais encarregados de massacrar os judeus nas áreas ocupadas, mas a decisão de construir os campos de extermínio para utilizar o gás em larga escala, né, para matar em larga escala utilizando o gás, isso aí a decisão foi tomada em janeiro de 42, numa conferência em Berlim, na verdade no subúrbio de Berlim, chamado Wannsee, na conferência de Wannsee que foi tomada essa decisão, né, por parte do governo nazista de buscar uma solução para aquilo que os nazistas chamavam de problema, questão judaica. O que fazer com esses milhões de judeus vivendo nas áreas ocupadas pelos alemães, né, ocupadas, né, pelo governo nazista. A solução final, o termo técnico foi esse, a solução final foi o extermínio em larga escala nos campos de extermínio. Então, outra triste consequência da Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, terminada a guerra, foi criado o famoso Tribunal de Nuremberg para julgar, né, os dirigentes nazistas acusados de crime de guerra, de crime contra a humanidade, né, de crime de agressão. O Tribunal de Nuremberg se reuniu entre novembro de 45 e outubro de 46. No final, 10 militares, né, e membros do governo nazista foram condenados. Na verdade, 11 foram condenados à morte. Só que um deles, o Göring, acabou cometendo suicídio, né? Tinha uma cápsula de cianureto e acabou morrendo, né, se matando na cela. Era para ele ter sido executado, enforcado. Os outros 10, então, que sobreviveram, quer dizer, que tinham sido julgados, estavam lá na lista dos condenados, os outros 10 foram enforcados, morreram enforcados, né, por crime, né, de guerra. E outros foram condenados à prisão perpétua, ou então a penas menores. Ok? É isso. Na aula que vem, a gente fala mais um pouquinho sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial sobre o mundo pós-guerra. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.